Olá, pessoal! Eu sou a Cíntia Moura, aqui da Terapia Criativa, e esta aula hoje vai ser uma sequência da primeira aula, do primeiro aulão que está aqui no YouTube sobre autocontrole em crianças. Então, nesse aulão, eu explico algumas questões teóricas do que está implicado no autocontrole em crianças e indico para vocês 2 protocolos clínicos de intervenção que podem ajudar bastante no seu trabalho com as crianças impulsivas. O primeiro é o protocolo de treino de controle da impulsividade e o segundo de resolução de problemas. Um é sequência do outro. Então, essa aula hoje tem como objetivo tirar as principais dúvidas que me foram enviadas sobre o uso, o manejo clínico do protocolo de impulsividade com crianças, tá? O primeiro protocolo. Vamos lá? Então, começando. A primeira pergunta é minha, tá? Eu coloquei uma pergunta aqui. O que é um protocolo? Para situar vocês na proposta dos 2 protocolos. O protocolo tem esse nome porque ele é uma descrição de normas, de critérios e uma sugestão de condutas clínicas para padronizar o atendimento de uma condição específica, no caso aqui, a impulsividade, ok? Então, por que eu estou explicando isso? Porque o protocolo não pode ter uma aplicação rígida. E é isso que a gente vai discutir nas perguntas que me foram enviadas, tá? Como que você vai testando o uso e dosando o uso das condutas recomendadas no protocolo. Pergunta 2. Autocontrole e autorregulação são a mesma coisa? Não, mas elas estão intimamente implicadas, imbricadas uma na outra, tá? O autocontrole se refere à habilidade da criança de inibir os impulsos, de refrear aquela vontade que ele tem de xingar o amigo, de morder, de bater, de botar o pezinho para ele tropeçar, recair, tá? E a autorregulação é o comportamento orientado para um objetivo. Então, o que eu faço, eu refreei, ok? O meu impulso de botar o pezinho para o amigo tropeçar. Mas o que eu faço no lugar desse comportamento inapropriado? Qual o comportamento apropriado que eu posso emitir no lugar desse impulso que eu refreei, que tenha uma direção oposta? Então, essa é a autorregulação, tá? Por isso que os 2 protocolos que eu proponho estão divididos, obviamente, em 2. O primeiro, de controle do impulso, é para ensinar esse freio, a inibição, tem foco na inibição comportamental. E o segundo, de resolução de problemas, tem foco nessa autorregulação, né? O que eu faço, então? Eu inibi o impulso, mas eu ainda estou com raiva do meu amigo, eu ainda estou com inveja dele, eu ainda estou com um sentimento aqui, né, que retroalimenta esse impulso. Então, eu canalizo ele para onde? E aí é onde você ensina, então, a criança as estratégias, né, e as opções, as alternativas de resolução de problemas. Pergunta 3. No aulão do YouTube, esse que eu citei no comecinho da aula, você cita uma diferença entre ansiedade e impulsividade. Qual é essa diferença? É ótima essa pergunta, tá, gente? Porque essa pergunta implica numa sutileza de diagnóstico, uma sutileza de observação do comportamento da criança, e essa diferenciação diagnóstica vai conduzir a procedimentos diferentes.
Então veja, uma criança impulsiva pode ser confundida com uma criança ansiosa porque ela se adianta nas respostas. Por exemplo, você vai explicar um jogo e ela diz: "Ah, eu já sei, eu já sei". E já se adianta, já começa a abrir a caixa, tirar as peças. E aí você pode dizer: "Então explica para mim". E ela começa a inventar porque ela não sabe. E aí você diz: "Nossa, que criança ansiosa, nem esperou eu explicar a instrução, as regras do jogo". Mas isso não é ansiedade, isso é impulsividade. A criança ansiosa é mais pro lado da criança medrosa. Veja, a ansiedade ela é derivada do medo, né? Eu fico ansioso porque eu fico com medo que algo vai acontecer que eu não estou preparado para. A criança ansiosa nem sempre vai ter uma dificuldade na área de inibição comportamental, mas a impulsiva sim. Então, essa sutileza é importante, ok? Deu para entender? Então, vamos caminhar. Pergunta número 4. Quando a criança apresenta um quadro ansioso com presença de desatenção, também é indicado o uso do protocolo? Então, veja que essa pergunta vai na sequência da anterior, né? Então, ou você pode estar confundindo a impulsividade com a ansiedade, como eu falei antes, mas caso aconteça, né? Porque uma criança com um déficit atencional, por exemplo, né? Pode, não diagnosticada há anos, pode ter enfrentado muitos fracassos e agora realmente estar ansiosa frente a uma demanda até simples sua, como por exemplo pedir para ela montar com você um quebra-cabeça de 30 peças, né? Nesse caso, primeiro você precisa focar na ansiedade, tá? Então vamos dizer assim, limpa o terreno, ajuda ela a relaxar, não tem problema se a gente errar. Se a gente errar, a gente dá risada, começa de novo, né? Lide com a ansiedade primeiro, porque a ansiedade interfere com a resposta atencional, né? Então, às vezes a criança pode estar tendo dificuldades atencionais, não porque realmente ela tem um déficit nessa área, mas porque a ansiedade dá o branco e o desempenho cai. Então, você lidando com a ansiedade primeiro, provavelmente isso se dilui. Se não se diluir, se ainda assim ela apresentar dificuldade nessa área, aí então você foca os seus procedimentos nessa área atencional. Pergunta número 5. Qual a idade de início do uso do protocolo? Bom, vou indicar as duas idades, embora elas estejam indicadas, tá? No material que vai para você escrito, tá? Com todas as definições das atividades, os critérios de desempenho, existe essa informação lá. Mas o protocolo 1, que é esse que a gente está discutindo da impulsividade, você pode usar com crianças a partir de 5 anos, até 12 anos. 5 anos porque as primeiras atividades não requerem leitura, tá? Não requerem uma destreza verbal nessa área e você pode então trabalhar com crianças mais novas. O protocolo 2 de resolução de problemas, eu diria para você começar a utilizar com 6 anos, porque aí sim já requer uma elaboração maior verbal, tá? De compreensão, de interpretação dos fenômenos, né? E de flexibilidade cognitiva, tá? Mas ambos podem ser utilizados até os 12 anos. Pergunta 6. Posso usar até quantos exercícios por sessão? Eu achei excelente essa pergunta, porque assim, quando você está lidando com uma criança impulsiva, com dificuldade de refrear o próprio comportamento, por outro lado, você vai ter uma criança que não foca em nada, né? Então, ela vai ter muitos focos ao longo da sessão, de 50 minutos. Então, eu diria para você como terapeuta, logo no começo, né, do seu atendimento, faça sessões mais livres, 1 ou 2 sessões,
e meça, né? Conte, anote, registre quantas atividades ela muda, quantas mudanças de atividade existem em 50 minutos. Eu já atendi crianças que mudavam 8 vezes de atividade em 50 minutos. Esse registro é importante, porque se eu disser para você assim, você pode usar 2 exercícios por sessão, até 3. De 3 para 8, tá longe. Uma criança impulsiva não vai passar rapidamente de 8 para 3. E aí você, como terapeuta, pode começar a ficar frustrado, né? Porque ela não alcança esse critério e achar que o seu trabalho não está funcionando. Mas se você fizer esse registro, você começa a ver que na outra sessão ela faz 7, depois ela faz 6, né? Então ela está aumentando o foco, está aumentando o tempo de concentração, está conseguindo refrear o comportamento e se segurar numa mesma atividade por mais tempo, e isso é melhora sim, tá? Então eu diria que o seu objetivo, dependendo da idade da criança, é chegar a 2 ou 3 exercícios por sessão, ok? Porque aí eu diria assim, que ela vai ficar entre 15 e 20 minutos de concentração em cada atividade, tá? Excelente para os nossos objetivos. Próxima pergunta. Sobre as atividades de leitura e compreensão que existem, né, no protocolo, existe algum material para aprofundamento na avaliação dos resultados? E como encontrar mais textos para realizar a atividade? Então aqui a terapeuta que me enviou essa pergunta está querendo saber o seguinte, né? Quando você pede ali para a criança ler o texto, a gente registra o tempo que ela levou para concluir a leitura. E esse vai ser um parâmetro. O segundo parâmetro é os erros que ela comete na leitura, tá? Só que eu vou ensinar uma tática para vocês, para você não dizer para ela assim, vou marcar o tempo, né? A tia Cíntia vai marcar o tempo e vai marcar seus erros. Não, né? Então a gente diz assim, nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Enquanto você está lendo, eu vou acompanhando e eu vou marcar quantos opas você vai fazer durante a leitura. Como assim, opas? Vai? Os opas são os erros, ok? Então ela está lendo o texto, ela come, né? Pula uma letra ou uma sílaba. Você diz opa. E aí ela tem então que voltar e reler. Você sinalizou ali um enrosco e ela tem que voltar e reler. E aí você vai registrando quantos opas, né? Então quantas sinalizações de erro você mostra para ela, quantas ela corrige espontaneamente e quantas você precisou ajudar, tá? Então você vai ter um resultado daí dos erros que foram corrigidos espontaneamente, quer dizer, fazem parte do repertório dela, e aqueles que não fazem, que você vai ter que ajudar, vai ter que ensinar, porque ela não conseguiu identificar o erro. Então, esse é um critério dela com ela mesma, tá? Então, embora lá no material do protocolo tenha tabelas para te ajudar a observar se a criança está dentro da média esperada para a idade dela, mas eu te recomendaria usar ela como critério dela mesma, tá? Como parâmetro da própria melhora dela. Então você pode medir então o tempo da leitura, o número de erros com a brincadeira dos opas e depois contar o número de palavras e fazer a média de leitura, quantas palavras por minuto, tá? Os textos, no protocolo a gente está sugerindo acho que 2 textos, você pode nos solicitar mais, se você precisar a gente encaminha, porque esses textos são de um material antigo da Condé Marim que está difícil realmente de achar. Mas você não precisa usar exatamente esses textos, você pode usar livros de história para criança com as histórias curtas,
ok? Em que ela consiga, simples, em que ela consiga ler rapidamente e usar essa leitura desse livrinho como um parâmetro, tá? De como ela se sai na leitura. Então, você pode usar outros materiais. Pergunta 8. Quais atividades substituiriam os caça-palavras e as tarefas de leitura para crianças que ainda estão sendo alfabetizadas? Então, veja, como eu falei que isso pode ser, o protocolo pode ser usado a partir de 5 anos, você vai ter crianças de 5 e 6 anos que ainda não dominam leitura. Então, o caça-palavras ou palavras cruzadas, né, vão ser difíceis para ela. Como eu disse no começo sobre o que é um protocolo, então agora fica mais claro por que eu coloquei essa informação lá. Porque o protocolo é uma sugestão. Você pode pular essas tarefas com crianças não alfabetizadas e ir para as outras tarefas não verbais ou apenas que exigem oralidade, não escrita e leitura, para que ela continue avançando no protocolo, ok? Então não precisa ser seguido rigidamente. Se aquele comportamento que está sendo requerido naquela atividade, o seu pacientinho ainda não apresenta, porque a idade dele, né, ainda está numa idade de aprendizagem desse repertório, ok, pula e continua. Olha essa pergunta 9, gente, que interessante. Posso subir de nível mesmo sem concluir alguma atividade do nível anterior? Por exemplo, fiz os gênios mais de 10 vezes em sessões diferentes com uma criança de 12 anos e ele não conseguiu acertar 4 de 5 tentativas por sessão, que é o critério para subir de atividade, né? Já as outras atividades, ele atingiu o critério na primeira tentativa. Então, o que eu diria para você se você enfrentar uma situação aqui como essa, tá? Não abandone os gênios. Porque a atividade que é colocada pelos gênios, o nível, né, de estimulação cognitiva dos gênios é muito importante. Então, ali a criança faz atenção, sequenciação, memória recente visual e auditiva. Então, existem muitos fatores cognitivos ali, muitas competências juntas nessa brincadeira, tá? Então, o que eu diria para você? Alterna uma sessão sim, uma não, para você ir diluindo um pouco a frustração dele não conseguir. E você pode diminuir o critério, tá? Então, assim, 3 de 5, né? Depois 4 de 6, né? Que vai dar a mesma que 3 em 5, né? Mas para ela pode ter um efeito psicológico diferente, tá? Então não desista dessa atividade, só vai diluindo ela nas próximas sessões, colocando sessão sim, sessão não, tá? Mas é uma habilidade importante para as crianças desenvolverem, não só para a inibição comportamental, mas tem muitas outras funções cognitivas sendo acessadas e fortalecidas, né? Ativadas, vamos dizer assim, com esse exercício. Aí vem a pergunta 10 sobre os gênios também, mas alguns terapeutas estão com dificuldades de encontrar alguns materiais. Por exemplo, senha, né? Então estão me perguntando alguma sugestão para substituir o senha, o próprio Gênios e o Desafio das Cores. Então vai aparecer aí para você na tela as minhas sugestões, tá? Você pode trocar de atividade sim. Então as alternativas ao senha, que também pode ser encontrado no mercado de brinquedos como Mastermind, são o senha da MIG Jogos, que é um material mais de madeira, mas a ideia é exatamente a mesma. E o Decifre o Código, da DICAM, que também é exatamente a mesma ideia do senha,
Então, caso você não consiga adquirir o senha nem usado, né, você pode usar esses materiais alternativos que você estará trabalhando a mesma habilidade. Alternativas aos gênios. Os gênios ainda é encontrado para comprar, mas se por alguma razão, inclusive até de preço, você preferir um outro material, eu indicaria o Simon da Hasbro, que é o mesmo material, tá vendo aí na foto? É o mesmo material. O Boppet também pode ser usado, mas o Boppet tem uma função a mais, que ele envolve também uma variação de coordenação motora. Então, ele é um grau de exigência um pouco maior, tá? Então, você pode usar dependendo daí da destreza do seu cliente. E para o desafio das cores, eu indicaria o antivírus da Smart Games ou um joguinho de cartas bem simples da Copag chamado Color Addict. Mas o desafio das cores da Herg não é difícil de achar, tá? E vale a pena você ter, porque ele é um material que você vai ter muitos usos, além do uso no protocolo, você pode usar com outros pacientes, com outros objetivos. Pergunta 11, então. O que fazer quando a criança fala demais ou se distrai durante a aplicação do protocolo e atrasa o tempo de execução? Posso chamar a atenção para que ela retorne à atividade ou deixo e observo quanto tempo ela leva para retornar à tarefa? Eu também achei excelente essa pergunta, porque isso é bem comum de acontecer, tá? Então, no meio da atividade, a criança interrompe e fala: tia, o meu cachorro essa semana, e começa a te contar uma história comprida. Ou ela para e começa a olhar, né, os enfeites da sua sala, começa a olhar os livros que estão na sua estante, né, vai para o mundo da lua. O que você faz nesse momento? Se for a primeira vez que acontece esse comportamento, eu diria para você, deixe e registre quanto tempo ela vai ficar nessa divagação, tá? E se ela vai perceber sozinha que ela precisa retornar à atividade. Se ela não perceber, depois de 1 minuto, por exemplo, né, ou até 2 minutos, aí você pode dizer para ela, né? Então, assim, tipo, vamos voltar para a atividade? E aí você termina aquela atividade, aquele tempo que você cronometrou pode ser descartado, tá? Você até pode manter no seu registro por alguma razão, mas não como critério, tá? E aí você combina com ela, você combina, cara, seguinte, nós estamos fazendo esse exercício aqui justamente para treinar com você, ó, manter o foco, tá? Então, começou, zip, até terminar. Terminou, eu vou ouvir a história do seu cachorro. E com as crianças distraídas também. Olho aqui na sua mão, trabalhando, ou no papel, ou no que nós estamos fazendo. Acabou, eu dou um tempinho para você dar uma olhada nas coisas interessantes aqui da sala da tia Cíntia, tá? E aí você pode fazer isso e ver daí se ela responde ou se mesmo assim ela vai interromper com falas ou com divagações. Isso é um dado importante para a sua intervenção. A próxima pergunta, 12, também tem a ver com essa, tá? Então, quando eu tiver que marcar o tempo e vários exercícios pedem para cronometrar o tempo de execução, pode falar para a criança que está cronometrando? Pode e deve. Mas você diga assim para ela: eu estou marcando o tempo para eu saber em quanto tempo você faz essa atividade, tá? O mais importante não é você fazer rápido, é você fazer o seu melhor. É lógico que é importante a agilidade e a destreza na tarefa, mas no começo coloque dessa maneira, tá?
Aí vem a próxima pergunta, que ainda dentro da 12, né? Posso desafiá-la a diminuir o tempo? Também pode e deve. Então, depois que você deu essa instrução para ela fazer o melhor dela, que você vai marcar o tempo e os opas, dependendo da atividade, né? Você pode dizer assim para ela: tá, você fez em 4 minutos e 15 segundos. Será que esse é o seu melhor tempo? Vamos tentar focar um pouquinho mais e diminuir. Se a gente diminuir para 4, tá ótimo. E aí, às vezes, a criança consegue diminuir para 3,50. E aí você pode dizer para ela: yes, você conseguiu mais do que a meta que eu tinha colocado para você. Então, você pode sim, tá? Mas não comece desafiando, tá? E você pode mostrar também um comparativo para ela na sua própria folha de registro, porque ela vai querer saber certamente o que é que você está anotando tanto. E aí você pode mostrar para ela o desempenho dela sem atenção, sem concentração, sem foco. E quando ela seguiu o foco, né, se concentrou na atividade, o que é que melhorou? Tá? Em termos de diminuir erros, de diminuir o tempo, tá? Diminuir os critérios que estão postos lá no protocolo, você pode sim. Isso é uma maneira da criança se sentir também valorizada, né? Se auto-reforçar pelo desempenho, pela melhora do desempenho dela, tá? Pergunta 13. Posso usar o protocolo com crianças autistas que têm dificuldade de atenção concentrada e impulsividade e também dificuldade na leitura? Pode, mas eu vou pedir para você tomar alguns cuidados, tá? Então, a criança autista pode ser de alto funcionamento, então o intelectual, o cognitivo dela pode estar acompanhando o cronológico, a idade cronológica, ou pode estar aquém. E aí, nesse caso, você precisa dosar os exercícios não de acordo com a idade cronológica, mas de acordo com o nível de desenvolvimento dela, tá? Então, pode sim. E aí, eu não diria para você usar o protocolo, mas vá aproveitando dos exercícios sugeridos ali para montar a sua intervenção com o seu paciente TEA. Porque a proposta do protocolo é para impulsividade. E a impulsividade pode estar também presente no TEA, né? A dificuldade do controle inibitório, mas a gente sabe que existem outros fatores implicados. Então, use sim, tá? As atividades como ideias, como variações, né? Na sua intervenção para deixá-la mais atrativa, né? Para a criança. Mas rigidamente o protocolo, eu diria que não. Use só para te guiar, tá? Para te dar novas ideias da intervenção com o seu paciente TEA. 14. Como ter acesso às mudanças alcançadas em decorrência da aplicação do protocolo para avaliar generalização para outras situações do dia a dia? Olha, as terapeutas que me seguem aqui são todas craques, né? E me fazem perguntas muito inteligentes, porque essa aqui é outra pergunta muito inteligente, né? Se eu estou treinando impulsividade e o meu paciente refreia o comportamento comigo na sessão, como eu vou saber que ele também está fazendo isso na vida diária dele, tá? Então, bem interessante essa pergunta. Eu vou te dar algumas ideias. Então, obviamente que a primeira é o relato, né, dos pais, do comportamento da criança em casa. Mas, recentemente, eu descobri um material que vai estar aparecendo aí para vocês na tela, que é um teste, é uma escala de autocontrole da editora Vetor, e ele tem a versão masculina e feminina. E ele pega bem a faixa etária dos nossos clientes de protocolo, né? Que é dos 8 aos 15 anos, a idade indicada para uso dessa escala.
Essa escala, ela mede dois fatores. O fator 1 é o autocontrole de sentimentos e emoções e o fator 2 é o autocontrole em relação a regras e condutas sociais. Então, essa escala é para a própria criança responder sobre ela, mas você pode pegar os itens que ela pontuou ali como dificuldades e perguntar para os pais, ou os que ela relatou que não tem mais dificuldades, né, que superou, e perguntar para os pais também. Então, você pode usar os itens dessa escala para uma avaliação mais qualitativa, tá? Para checar com os pais a ocorrência dos comportamentos descritos nas situações de vida diária em que a própria criança está dizendo que acontece, que já acontece, que já melhorou. E mesmo avaliar aquelas que ainda não melhorou e que vão ser alvos, então, da intervenção posterior, tá? É um material que vale a pena ter. Eu conheci recentemente, gostei bastante, já estou usando. E ele serve para a gente tanto como uma medida psicométrica, como um apoio, tá? Na avaliação qualitativa dessas melhoras que a gente pode obter com a aplicação do protocolo. A última pergunta, gente, para fechar, né, aqui a nossa discussão sobre as principais dúvidas a respeito do protocolo de controle da impulsividade, é uma pergunta que nos remete de volta ao tema de diferenciação de impulsividade e ansiedade que nós falamos lá no começo, tá? A criança impulsiva, e essa é a pergunta 16 e última, tá? A criança impulsiva pode enfrentar algumas dificuldades de relacionamento e na escola, certo? A terapeuta está afirmando que isso pode acontecer. Pode acontecer. Que podem prejudicar sua autoconfiança. Posso usar o protocolo de impulsividade? Olha, eu deixei essa pergunta para o final, porque eu acho que ela fecha a nossa discussão aqui e nos remete ao protocolo 2 de resolução de problemas que vamos discutir numa próxima aula, tá? Mas assim, ó, se a criança está com você, foi trazida para você com essa demanda dos relacionamentos sociais, talvez ela esteja já com algum grau de autocontrole, né? Mas quando o autocontrole chega na questão da interação, é onde ela perde a mão, onde ela não consegue resolver os conflitos de outra forma e aí a impulsividade aflora. Então eu diria para você que uma criança como essa, você pode começar com o finalzinho do protocolo de impulsividade, as últimas atividades para você checar como que ela tá em termos de inibição comportamental e na sequência introduzir o protocolo de resolução de problemas, tá? Você pode, inclusive, ir alternando algumas sessões. Pode ter ali as 3 primeiras sessões iniciais em que você usa atividades do final do protocolo da impulsividade e atividades iniciais do protocolo de resolução de problemas para você ir sentindo, né, como que tá o repertório do seu cliente, se ele responde positivamente, para aí você abandonando, né, a impulsividade e entrando já num treino com ela de como resolver esses problemas, né? Que é aquilo que eu falei lá no comecinho sobre a autorregulação comportamental, né? Faço o que então? Se eu já sei refrear, mas eu faço o quê? Então, se a gente não colocar outro repertório, né? Não ensinar, não fortalecer outro repertório no lugar daquele que foi enfraquecido, ele vai reaparecer. Então, por isso que é importante essa sequência de treinos, como a gente está propondo aqui nos 2 protocolos. Então é isso, gente. Espero ter esclarecido as principais dúvidas a respeito do uso, da aplicação do protocolo de controle da impulsividade com crianças. Se você ainda tiver alguma dúvida, manda pra gente nesse número do suporte que está aparecendo aqui na tela para você,
que nós vamos ter prazer em te ajudar, porque o objetivo não é só soltar o protocolo na sua mão e deixar você se virar, tá? Aqui na terapia criativa, a gente sempre tem esse canal de conversa e de apoio ao trabalho dos terapeutas. E daqui a um tempinho, a gente se encontra novamente para conversar sobre a resolução de problemas. Vão mandando as suas dúvidas, que já já eu chamo vocês para esse aulão, ok? Até a próxima!